Atenção! Antes de começar este vídeo, tenho um recado muito importante para dar para vocês. Se vocês acompanharam a história até aqui, ok, você pode continuar. Se não, para não faltar nenhum detalhe, eu recomendo você não abandonar o canal até ver o capítulo anterior, clicando no card acima. Tendo dito isso, aproveitem o vídeo. Sidney Sheldon, A Perseguição, capítulo 3. Marshall levou quase 1 hora para alcançar a cidadezinha. Wellington mais parecia uma aldeia rural. Tinha um pequeno shopping center, uma mercearia, uma lavanderia e uma drogaria. Tudo junto. Todas as lojas se achavam fechadas. Marshall foi andando pela rua principal até chegar em um pequeno prédio de alvenaria, com uma placa que dizia Delegacia de Polícia. O coração de Marshall disparou. Conseguira. Subiu apressado os degraus. Abriu a porta e entrou. 37. Numa enorme sala de recepção. Tinha um cheiro de mofo. Um policial uniformizado se achava sentado por trás de uma mesa, escrevendo. Levantou os olhos quando o rapaz entrou. Boa noite, o que posso fazer por você? As palavras saíram unidas, sem qualquer significado para Marshall. Ele olhou aturdido para o guarda. O que deseja? Havia um tom de impaciência na voz. Marshall engoliu em seco e pediu, falando bem devagar. Por favor, senhor, se puder falar mais devagar. Ele falou devagar. E Marshall compreendeu. Minha vida corre perigo. O policial murmurou alguma coisa que soou como voa a chama do pente. Mas Marshall sabia que não podia estar certo. Observou o homem pegar o telefone e falar por um instante. Depois de desligar, acrescentou para Marshall, bem devagar. Siga pelo corredor. Até a primeira porta à direita. O tenente falará com você. E de repente Marshall compreendeu o que ele dizia. Vou chamar o tenente. Obrigado, murmurou Marshall, agradecido. Ele se afastou pelo corredor. Ao alcançar a primeira porta, bateu e entrou. Um homem de cabelos grisalhos sentava-se a uma mesa, tomando anotações. Tinha o rosto enrugado. Usava um terno todo amarrotado. Exibia a expressão aflita de um homem sempre com excesso de trabalho. Posso sentar, disse ele, sem levantar os olhos. Marshall continuou em pé, confuso. O homem levantou os olhos. Você fala inglês? Um pouco, senhor. Ótimo, disse o tenente. Pode sentar. Marshall sentou-se.
Sabia que só poderia entender o que aqueles americanos diziam se não falasse tão depressa, dando a impressão de que todas as palavras se uniam numa só. Poucos momentos depois, o homem empurrou os papéis para o lado e concentrou sua atenção para o rapaz. Muito bem, sou o tenente Matt Brannigan. Qual é o problema, filho? Um acidente. E meu tio está tentando me matar. Não parecia muito certo. Ele tentou de novo. Meus pais morreram num acidente de avião. Herdei a companhia do meu pai. Meu tio está querendo tirá-la de mim. E precisa me matar para conseguir. As palavras saíram agora num fluxo rápido. O motorista vai ajudá-lo. Planejam me afogar e fazer com que pareça suicídio. O tenente levantou a mão. Espere um instante. É melhor você começar de novo. Não compreendi uma só palavra do que disse. Marçal percebeu que enfrentava a barreira da língua ao inverso. Forçou-se a falar devagar. Preciso da sua ajuda. Meu tio está tentando me matar. Certo. Ele o ameaçou? Não, mas ouvi quando ele falava. Planeja me afogar e fazer com que pareça um acidente. Ouviu dizer isso? Não, não exatamente. Ele não disse que vai afogá-lo? Não chegou a dizer isso, mas sei que ele planeja fazer. Em seu excitamento, Marçal começou a falar depressa. Mais devagar, pediu o tenente. Vamos esclarecer tudo. Acha que seu tio planeja afogá-lo, mas ele não disse isso. Não exatamente, senhor. E o que exatamente ele disse? Que eu devo morrer. O tenente estudou em silêncio por um momento. Ele disse isso a você? Não, para minha tia, e depois falou com o motorista. O que ele disse ao motorista? Marçal hesitou. Eu não sei. Não ouviu a conversa? Não, senhor. Mas sei que falaram de meu assassinato. E foi por isso que eu fugi. De onde você fugiu? Do castelo francês, ao norte daqui. E seu tio está lá agora? Está sim, senhor. Com minha tia e Higashi, o motorista. Não acredito que ele seja realmente um motorista. Acho que meu tio contratou para me matar. Você acha? Isso mesmo, senhor. É uma acusação muito séria que está fazendo. Eu sei, senhor. Preciso de proteção. Qual a sua idade? Marçal achou que era uma pergunta muito estranha. 18 anos, senhor. O policial balançou a cabeça, como se essa resposta elucidasse algum mistério. Levantou-se e anunciou. Muito bem, acho que posso ajudar você. Qual é o nome do seu tio? Sato. Teruo Sato. Brannigan escreveu alguma coisa num pedaço de papel. Espere aqui, voltarei num instante. Quer tomar um café? Não, senhor. Marçal queria apenas que aquele pesadelo terminasse. O tenente Brannigan se ausentou por 10 minutos e declarou ao retornar. Pode parar de se preocupar.
Tudo vai acabar bem. Masao experimentou uma súbita e inebriante sensação de alívio. Muito obrigado, tenente. Se puder me arrumar uma passagem de avião para que eu volte a Tóquio, providenciarei para que seja pago assim que eu chegar. Não será necessário, respondeu o tenente Brannigan. Temos um fundo de emergência para coisas assim. O que acontecerá com meu tio? Ele será preso imediatamente. Cuidaremos dele. Tem de haver um julgamento. Marshall sabia disso. Costumava assistir a Perry Mason. A justiça na América era poderosa. Marshall concluiu que não tinha mais com que se preocupar. Estava seguro. Eu sei, senhor. Foi nesse momento que soaram vozes no corredor. A porta foi aberta e Teru e Higashi entraram na sala. Masao fitou-se incrédulo. Masao, exclamou Teru, sua tia e eu ficamos muito preocupados com você. Pensamos que lhe acontecer algo terrível. Ele virou-se para o tenente Brannigan e acrescentou: agradeço por ter me telefonado, tenente. O policial traíra Masao. Não acreditara em sua história. Enganara-o, fingindo estar do seu lado. Eu deveria estar louco ao achar que ele acreditaria em mim, pensou Masao. É um executivo respeitado de uma importante companhia. E de repente eu o acuso de tentativa de assassinato. Nem mesmo Perry Mason acreditaria em minha história. Tenho uma dúzia desses casos de fusões, comentava o tenente Brannigan. É uma idade difícil. Teruo balançou a cabeça com uma expressão compreensiva. Posso compreender. Masao está sofrendo do choque. Ele falou da morte dos pais. O tenente Brannigan acenou com a cabeça. Falou, sim. E me contou uma história fantástica sobre o senhor e um motorista tentar afogá-lo. Teru olhou para Masao desconsolado. Pobre coitado. Ele precisa de um médico. Tratarei de providenciar o mais depressa possível. Ele deu um passo na direção de Masao. Não me toque. Os olhos de Masao se encheram com um pânico repentino. Ele virou-se para o tenente Brannigan. Por favor, tenente. Eles vão me matar. O policial sacudiu a cabeça. Ninguém vai matá-lo. Seu tio quer apenas cuidar de você. Nada lhe acontecerá. Volte para sua casa. O imenso motorista adiantou-se. Pegou o braço de Masao. Vamos embora, ordenou Higashi. Masao fez uma última súplica. Tenente, não deixe que eles me levem. Mande-me de volta para o Japão. E o que vamos fazer? Levá-lo para o Japão e lá poderá receber as atenções devidas. Teru olhou para o tenente. Obrigado por sua ajuda. Não foi nada. Espero que o rapaz fique bom. Cuidaremos dele, murmurou Teru. Matt Brannigan observou os dois homens saírem da sala com Masao. Sentia pena do rapaz. Parecia um bom garoto, até normal, exceto por aquela ideia maluca de que o tio queria matá-lo. Bastava olhar o Sr. Sato para saber que era um executivo respeitável. Era bem provável que o garoto fosse um viciado.
talvez LSD, outra coisa terrível. Ele não invejava o tio do rapaz. Lá fora, Teruo e Higashi levaram Masao para a limusine. A mão grande de Higashi apertava o braço de Masao, machucando-o. Não havia a menor possibilidade de escapar agora. Devia se envergonhar de ter me causado tanto problema, declarou Teruo furioso. Masao foi empurrado para o banco da frente, ficou espremido entre Higashi e o tio. Sua mente funcionava toda. Não deixaria que o matassem. No momento em que o carro parasse diante da casa, trataria de fugir. Podia correr mais do que os dois. Nunca alcançariam-se. Masao sentiu uma súbita picada no braço e baixou os olhos. O tio retirava uma seringa. O que você fez? Balbuciou Masao. Apliquei uma coisa para fazê-lo relaxar, respondeu Teruo. Você não está bem, Masao. Eu tenho me preocupado muito com você, mas muito mesmo. Sua tia e eu conversamos a respeito. Ficamos com receio de que pudesse cometer alguma loucura. As palavras pareciam vir de longe agora. E o rosto do tio começou a flutuar diante dos olhos de Masao. Sentia a cabeça cada vez mais pesada. Fora drogado. Não ia lhe dar qualquer chance de escapar. E com certeza o matariam enquanto estivesse inconsciente. Vocês. Mas a língua parecia muito grossa. As palavras não puderam sair. Os olhos de Masao se fecharam e depois houve apenas a escuridão. Masao despertou aos poucos, abriu os olhos. Estavam num quarto estranho. A cabeça latejava de dor. Não tinha a menor ideia do tempo que ficara inconsciente. Continuou deitado, imóvel, fazendo um esforço para não deixar o pânico o dominar. Tentou recordar como chegar ali. Lembrou da conversa com o policial, o tenente Brannigan, e do aparecimento do tio e Higashi, que o levaram para o carro. E lembrou também que fora drogado. Sentou-se na pequena cama e sentiu-se completamente tonto. Esperou que a cabeça desanuviasse. Levantou-se com maior cuidado, olhou ao redor, examinando o quarto. Não havia janelas, e pela inclinação do teto, Masao compreendeu que se encontrava no sótão da casa. Foi até a pesada porta de carvalho. Experimentou a maçaneta. A porta se achava trancada por fora. Não havia como sair. Masao percebeu que vestia apenas a cueca e uma camiseta. Haviam tirado o resto das roupas. Para que eu não possa ir a parte alguma, pensou. E depois descobriu o verdadeiro motivo. Um súbito calafrio lhe percorreu o corpo. Era bem provável que as roupas estivessem à beira do lago, onde a polícia as encontraria. Junto com um bilhete forjado de suicídio, Teruo não deixaria nada ao acaso. Meu pobre sobrinho não suportou a perda dos pais e por isso
Os pensamentos de Marçal foram interrompidos por um som no outro lado da porta. Alguém se aproximava. Devia ser Higashi. E Marçal compreendeu que não teria a menor chance diante daquele homem grande e forte. Tornou a olhar ao redor, à procura de uma arma, algo com que pudesse se defender. Mas não havia nada. Uma fortuna, provavelmente. Perguntou-se o quanto Teruo estaria pagando ao motorista para que o matasse. Uma fortuna, provavelmente. Mas não restaria coisa alguma para Teruo. Com Masao morto, Teruo entraria na posse de uma riqueza incalculável. Os passos chegaram mais perto. Masao ouviu uma chave girar na fechadura. Viu a porta ser aberta. Higashi entrou, o corpo imenso bloqueando a porta. Por um momento Masao pensou em atacá-lo, mas o motorista era muito maior. Devia pesar pelo menos uns 40 quilos a mais que ele. Vamos dar um pequeno passeio de barco, resmungou Higashi. Portanto, ele estava certo. Calculara com precisão o que o tio planejava fazer. Iriam jogá-lo no meio do lago profundo. Talvez nunca descobrissem o corpo. Higashi avançou, segurou pelo braço, apertou com força, como se fosse um torno. Vamos logo. Higashi levou o rapaz para o corredor deserto. Estavam no 4º andar. Os dedos de Higashi eram como aço, comprimindo o braço de Masao, machucando. Se me deixar escapar, eu lhe pagarei mais do que meu tio, disse Masao. Desesperado. Quando voltar a Tóquio? Cale-se. Posso. Higashi apertou o braço mais ainda. Empurrou o rapaz pela escada abaixo, à sua frente. Chegaram ao 3º andar. Além da varanda, Masao podia avistar o lago lá embaixo. De repente adquira uma aparência maligna e sinistra. Dentro de poucos minutos, Masao seria parte daquele lago, afogado. O corpo perdido para sempre. Não podia permitir que isso acontecesse. Os galhos de um pinheiro alto e gracioso se projetavam sobre a varanda. Ao perceber isso, Masao sentiu uma esperança repentina. Havia uma possibilidade. Era mínima. Uma tentativa desesperada. Mas era tudo o que lhe restava. Se falhasse, morreria. Mas ia morrer de qualquer maneira. O coração de Masao começou a bater mais depressa. Esperou até ficarem em frente à janela. E nesse instante fingiu tropeçar. Ao cair, Higashi, numa reação automática, inclinou-se para pegá-lo. Higashi ficou desequilibrado. E Masao aproveitou para empurrá-lo com toda a sua força, conseguindo se desvencilhar. Levantou-se no instante seguinte e correu para a varanda. Olhou para o chão lá embaixo, constatou que a altura era pelo menos 15 metros. Se caísse, a morte seria instantânea, mas não tinha opção. A árvore era o único caminho para alcançar a segurança. Estendeu as mãos para o galho do pinheiro. Os dedos começaram a escorregar.
mas logo conseguiu segurar com firmeza. Balançou na direção do tronco. Foi então que sentiu alguma coisa agarrar sua perna. Virou-se a cabeça e descobriu que era Higashi, puxando-o para trás. Masao se debateu, mas era inútil. O braço musculoso de Higashi envolveu seu pescoço, sufocando-o. Masao conseguiu se contorcer e escapou, com a maior dificuldade para respirar. O motorista tornou a avançar, o rosto dominado pela fúria. Vou matar você aqui mesmo, subilou Higashi. Ele estendeu os braços para envolver Masao e esmagá-lo. Masao tratou de se esquivar. Sabia que aqueles braços eram bastante poderosos para partir-lhe a espinha. Desviou-se devagar para a direita, afastando-se da árvore. Quando Higashi já quase o alcançava, Masao virou-se subitamente para a direção oposta. Saltou por cima da grade, tornou a agarrar o galho. Foi em vão. Higashi segurou no instante seguinte, como um desvairado, puxando para trás. Masao podia sentir que começava a afrouxar a mão no galho. O fim se aproximava. Higashi também sentiu isso. A vitória era sua. Mas, em sua ansiedade de acabar logo com aquilo, Higashi subiu na grade, ao lado de Masao, para ter um ponto de apoio melhor. A grade não suportou o peso adicional do motorista e se partiu, de forma inesperada. Masao, segurando-se desesperado no galho do pinheiro, observou horrorizado o corpo de Higashi despencar pela altura de 15 metros. Higashi ainda soltou um grito estridente. Depois o corpo bateu no chão. Ficou imóvel, a cabeça torcida num ângulo anormal. Masao continuou lá em cima, agarrado ao galho, respirando fundo para se acalmar. Não havia mais grade para apoiar os pés. Não havia mais nada agora entre ele e a terra lá embaixo. Se as mãos escapulissem, morreria como Higashi, bem devagar. Masao começou a descer pelo pinheiro, passando de um galho para outro, com a maior cautela. O instinto clamava para que se apressasse. O tio devia ter ouvido o grito de Higashi. Podia aparecer qualquer segundo, pendurando na árvore. Masao seria um alvo impotente. Ele se obrigou a descer devagar, testando cada galho antes de se apoiar. Depois do que parece uma eternidade, o chão ficou bem próximo e ele pulou. Permaneceu deitado onde caiu, incapaz de se mexer, tentando recuperar o fôlego. Sentiu dor em cada músculo do corpo. Sua vontade era continuar ali para sempre, descansando no chão frio. Mas sabia que tinha de escapar, e depressa. Mas para onde? Não havia qualquer lugar onde pudesse ir. Não podia procurar de novo o Tenente Birmingham. Ele tornaria a telefonar e o tio iria buscá-lo. E sua vida corria perigo. Viu a luz se acender no alto da casa. Virou e saiu correndo às cegas pela estrada.
A lua era cheia e Massal aproveitou a claridade para se manter à beira da estrada. Especulou sobre o que estaria acontecendo na casa. Teru já teria descoberto o corpo de Higashi. Já estaria procurando pelo sobrinho? Como em resposta em seu pensamento, ele ouviu um carro se aproximando. Meteu-se atrás das moitas, fora de vista. Um momento depois, a limusine familiar apareceu na curva, avançando devagar. Teru estava ao volante, os olhos esquadrilhando os dois lados da estrada. Masao agachou-se ainda mais por trás das moitas. Esperou que a limusine passasse. Quando não ouvia mais o barulho do motor, saiu de seu esconderijo e recomeçou a descer a estrada. 10 minutos mais tarde, ouviu a limusine se aproximando outra vez e tratou de se esconder atrás das moitas. Observou o tio passar de volta a casa. Talvez pensasse que Masao ainda se encontrava escondido em algum lugar da propriedade. O rapaz acelerou os passos. Este conto continua no próximo capítulo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e família para ajudar o canal a crescer. Se vocês não estiverem muito ocupados e puderem ficar mais um pouco, eu tenho outra sugestão de vídeo muito interessante. Eu aposto que vocês irão gostar. Com isso, eu me despeço de vocês, fazendo-las aparecerem. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.